Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para nós é motivo de alegria poder adentrar mais uma vez o seu lar, poder compartilhar da tua companhia para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor, que tantas coisas tem feito por nós. Antes de nós louvarmos, com a ajuda do pastor Ari, da irmã Laura, que irão me auxiliar hoje no louvor, peço que você nos ajude também. Será muito bem-vinda a tua ajuda. Vamos num só coro louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Mas antes disso, quero deixar uma breve palavra no livro de Salmos 150, apenas o verso 6, que na minha tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: tudo o que tem vida, em outras traduções diz fôlego, louve o Senhor. Louvemos ao Senhor. Então eu te convido a louvar. Sei que talvez você esteja passando um momento delicado, que talvez a última coisa que você quisesse fazer é louvar, porque a dificuldade, o problema tem querido se instalar e tirar a alegria, o louvor, a adoração de Deus, a Deus da sua vida. Mas vamos louvar, porque quando nós louvamos, Deus se alegra. E se Deus se alegra, a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto nós louvamos, o Senhor toma as nossas guerras, as nossas dificuldades, e nós somos de uma maneira poderosa levados para uma dimensão de paz, de certeza, de esperança, a qual só o Senhor tem para nossas vidas. Louve juntamente conosco e entre nessa dimensão. Amém? Aleluia. Santo é o Senhor. No mesmo Espírito, se você puder, feche os teus olhos, clame a presença desse Deus poderoso, porque Deus se faz presente aonde estiverem dois ou mais reunidos com o propósito de engrandecer e louvar o nome santo do Senhor. Ele se faz presente. Ele está aí no seu lar, Ele está aqui conosco, e juntos vamos engrandecer o nome santo do Senhor, porque grandes coisas o Senhor irá fazer em nosso favor. Amém? Adore a Deus. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
és nosso Deus. A nossa segurança está em Ti, a nossa força está em Ti, o nosso socorro vem de Ti. Oh, aleluia. Tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Abra o teu coração para o Senhor nesta hora. Abra o teu coração para o Senhor nesta hora. Lança a tua inquietação no altar do Senhor. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa firmeza. Nossos pés estão firmados na rocha. E teu nome clamarei, Ao nome do Senhor nós clamaremos. e além das ondas Não olharemos para as ondas que se levantam contra nós, somente em Ti mas confiaremos na providência de Deus, pois eu sou, porque Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. Xarabaço decai. Santo Deus, cante, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 oh. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Ele está conosco. Independente das ondas, independente dos ventos, das tempestades, nós ainda somos povo de Deus. E Ele ainda é socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente na hora do choro. Oramanto e decai. Ele é Deus, Ele é Deus, e na tua mão está todo o poder. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Santo Deus, receba a nossa adoração. Toma as nossas mãos, Senhor, segura bem forte. Os mistérios de Deus não há como explicar.
são mais altos que os céus, mais profundos que o mar. Mas ainda que eu não consiga entender, nele vou confiar enquanto viver. Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Combati o bom combate, a minha fé guardei, receberei a coroa como os heróis da fé, das mãos do Rei da vida, Jesus de Nazaré. Ainda que nós não entendemos muitas coisas, ainda que o agir de Deus seja mistério em nossas vidas, confia em Deus. Desprezado eu fui, perseguido também, ao dizer que Jesus é o meu Rei. E se Deus me chamou, não olhei para trás, e negar esse nome jamais. Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Combate o bom combate, a minha fé guardei, receberei a coroa como o herói da fé, das mãos do Rei da vida, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Combati o bom combate. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos combatendo um bom combate. E muitas das vezes não é fácil pelejar, batalhar. E isso é tão maravilhoso porque a palavra vai tratar a esse respeito. Algo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a amada igreja, vai tratar de combate, de guerra, de guerreiro e de guerreira de Deus. O tema desta pregação é o guerreiro cansado. Creio que a palavra a qual o Senhor quer nos falar nesta noite, assim como tem falado comigo no decorrer dessa semana, falará a muitos corações que me ouvem ou irão me ouvir. Amém? Antes de nós adentrarmos a palavra do Senhor, eu convido os amados irmãos e irmãs, jovens, crianças, a nós fazermos uma breve oração para que o controle e a vontade seja totalmente do Senhor nesta hora, porque dele provém a palavra de vida eterna. Amém? Ore comigo. Querido e soberano Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua gloriosa presença, agora querendo ouvir a tua voz falando conosco. Assim, Senhor, como no livro de Neemias, no capítulo 8, verso 1, o povo ansiou por ouvir a tua palavra, pedindo
ao escriba Esdras e se reunindo na praça, de frente aos portais das águas, para ouvir a tua doce palavra, que é a orientação, que é a luz, que é a lâmpada para os nossos caminhos. A tua palavra nos direciona, a tua palavra não nos deixa errar. E assim como o povo não queria mais errar, nós também nos colocamos diante da tua presença para não mais errar e sermos guiados pela tua voz, pela tua palavra. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A palavra do Senhor se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 17, do verso 11 ao verso 13. Livro de Êxodo, no capítulo 17, do verso 11 ao verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? A palavra do Senhor vem nesta noite, como disse, falar aos guerreiros e guerreiras cansados. E eu creio que pela palavra, pelo texto introdutório, os irmãos já devem fazer menção do que o Senhor quer tratar nesta noite com as nossas vidas. Antes de nós chegarmos neste ponto da mensagem, onde o povo israelita, após sair do Egito, e algum tempo de caminhada, está de frente aos amalequitas no lugar chamado Refidim. E nós vamos entender cada processo no decorrer da palavra. Mas antes de chegar até esse ponto crucial da mensagem, quero trazer a memória dos irmãos e juntamente com os irmãos fazer menção e uma retrospectiva da vida de Moisés. Rapidamente nós sabemos, eu creio que é de conhecimento de todos, que Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo israelita, o povo hebreu, do cativeiro dos egípcios, que estavam cativos por mão de Faraó. Uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito difícil de se lidar, uma pessoa que se intitulava um próprio Deus. E Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Mas a vida de Moisés não foi fácil. E é a respeito disso que nós vamos falar um pouco. Moisés, desde o seu nascimento, ele nasceu numa época muito difícil, onde os meninos, os bebês do sexo masculino estavam sendo perseguidos e todos tinham que ser mortos. Nós já vemos aí o livramento e a presença de Deus na vida de Moisés, porque Moisés era do sexo masculino, mas Moisés não morreu. E num episódio, Moisés já grande, ali sendo criado pela filha de Faraó, a princesa, num determinado dia, Moisés vê um hebreu, um egípcio e um hebreu discutindo. E Moisés vai em favor do hebreu, e nessa
ocasião, Moisés acaba brigando com o egípcio e sem querer o acaba matando. E certo dia Moisés volta para o palácio, e certo dia ele está ali caminhando, ele vê 2 irmãos hebreus tendo uma discussão, e ele vai intervir nessa discussão. Então um deles fala: por que você está intervindo? Por que você está fazendo isso? Por acaso você vai me matar como você fez com o egípcio? Então Moisés, ele fica preocupado porque ninguém no palácio sabia, Faraó não sabia o que ele havia feito. Então Moisés foge. Moisés foge e vai para uma cidade chamada Midian, e ali ele casa-se com uma medianita chamada Zípora, e tem 2 filhos com ela, e ali ele tenta recomeçar a vida. E ali um certo dia ele está tocando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele tem visão da sarça ardente. Era uma espécie de murta, uma espécie de mato, uma folhagem, a qual estava pegando fogo, e do meio do fogo havia um de semelhança de anjo que falava com ele, e a palavra nos relata que era o anjo do Senhor quem falava com ele, ou seja, era o próprio Senhor falando com ele, chamando ele para uma grande missão. Mas não é fácil atender o chamado do Senhor. Moisés, então, resiste a princípio àquele chamado, coloca vários empecilhos para não ser o homem escolhido por Deus. Mas não tem outro jeito, não tem outra maneira. Aquele quem Deus escolhe, não tem como fugir, não tem como correr. E talvez você se encontre nessa situação. Tem um chamado da parte do Senhor, mas tenha relutado para atender esse chamado. Eu digo com toda certeza, não tem como correr, não tem como fugir do chamado do Senhor. Pois bem, e Moisés, ao atender este chamado da parte do Senhor, ele tem muitas dificuldades. Moisés, então, tem que lutar contra, uma das dificuldades que Moisés tem que enfrentar é lutar contra Faraó, para libertar o povo. E como disse, Faraó era uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa insistente, uma pessoa teimosa, e principalmente, uma pessoa que se achava um Deus. Era com esse tipo de pessoa que Moisés teve que lidar a princípio, para libertar o povo. Então essa é a primeira dificuldade, lidar com o Faraó. A segunda dificuldade, Moisés assumiu um povo rixoso, um povo que era escravo no Egito, mas um povo difícil de se lidar, um povo rebelde, sendo tirado da escravidão, e quando percorriam por meio do deserto, Deus envia muita provisão, Deus demonstra o seu poder, o seu favor, o seu amor em relação àquele povo. Mas era um povo rebelde, um povo rixoso, um povo reclamão. E um povo que não reconhecia o favor de Deus e não reconhecia a entrega e a liderança de Moisés.
Essa é a segunda dificuldade. A terceira dificuldade é que, em meio a tudo isso, em meio a pressões, muitas das vezes vinda do próprio povo, dos seus próprios irmãos, ao invés de vir reconhecimento da parte dos seus irmãos hebreus, eles sempre questionavam Moisés, sempre reclamavam de tudo. Nada estava bom para aquele povo. E Moisés, muitas das vezes, tinha que esperar no Senhor, esperar a promessa. Esse é o terceiro ponto, a terceira dificuldade. Esperar em algo que não se vê, esperar em algo que muitas das vezes parece estar tão longe, e esperar com as pressões, esperar com as dificuldades te rondando, as dificuldades sendo lançadas ao seu rosto a toda hora, as dificuldades te rodeando, querendo te tragar, querendo te fazer não esperar. Essa é a quarta dificuldade. Lutar contra si mesmo, com a vontade de parar, com a vontade de entregar os pontos. Isso passava pela mente de Moisés. Tenho certeza disso. Chamado para liderar um povo, teve que enfrentar Faraó, as dificuldades do Egito, libertar um povo ingrato muitas das vezes, ter arriscado a sua própria vida para não ter uma devolutiva, para não ter um agradecimento, nem um tapinha nas costas, um muito obrigado, mas mais reclamações. Moisés, nos tiraste do Egito para morrer nesse deserto. Moisés, agora nós estamos precisando de água. Moisés, não tem água. Moisés, a comida acabou. Moisés, Moisés, Moisés. Então, muitas das vezes, as pressões, as dificuldades, eu creio que na cabeça de Moisés, antes de chegar até este momento em Refidim, diante dos amalequitas, Moisés teve vontade de desistir dessa jornada. Moisés teve vontade de parar esta caminhada, falar: Deus, me perdoa, eu aceitei, mas está difícil demais o encargo para a minha vida. Eu ouvi o teu chamado e eu estou tentando cumprir a tua vontade, mas o meu eu agora está falando muito forte e me dizendo para parar, para largar tudo, que eu não mereço tudo isso. Me deixa lá tocando o rebanho do meu sogro mesmo, me deixa voltar para o meio da minha família, e o Senhor arruma outra pessoa para guiar este povo. Não era fácil. 4 dificuldades: Faraó, o povo, a espera pela promessa e o seu próprio eu, em meio ao não cumprimento da promessa e as dificuldades e os levantes do próprio povo a quem ele estava guiando. Não é fácil. Então nós chegamos no ponto aonde se iniciou a mensagem, no texto a qual nós lemos. Diante dos amalequitas, em Refidim. Diante de todas as dificuldades que Moisés havia enfrentado, que Moisés havia passado, Moisés agora está diante dos amalequitas. E olhe quem eram os amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque. Amaleque era um dos filhos de Esaú, irmão de Jacó. E a palavra diz que os amalequitas eram uma tribo nômade, ou seja, que não tinha lugar fixo. E uma tribo feroz, um povo feroz, um povo sanguinário, um povo que adorava guerra, que adorava confusão.
que viviam próximo à região do Mar Morto e eram acostumados a atacar todos os povos que passavam por aquela região, saqueando, roubando, mas principalmente o prazer deles era aniquilar todos os povos que se deparavam com eles. Todos considerados por eles inimigos eram aniquilados. Além de roubar, o prazer deles era matar. E você conhece alguém que desde o princípio do mundo trabalha e age desta maneira? O nosso adversário, Satanás, veio para roubar, matar, destruir. Ele não se contenta em roubar, ele não se contenta em tirar aquilo que é seu. Ele quer ver você na lona, ele quer ver você no chão, ele quer ver você aniquilado, destruído. Assim eram os amalequitas. Então pense nos amalequitas como a representação de Satanás diante do povo de Deus de Israel. Os amalequitas, um povo feroz, um povo difícil e um povo sanguinário. Um povo que amava a guerra, um povo que tinha prazer em matar. Esses eram os amalequitas. E na mente dos amalequitas, os israelitas, o povo de Israel, eram presas fáceis. Para eles era muito fácil destruir o povo israelita. Porque veja bem, o povo de Israel estava cansado das situações a qual nós ouvimos. O povo acabara de sair da escravidão do Egito, do jugo, do sofrimento. Era um povo sofrido, um povo acostumado à submissão, um povo que clamou num certo momento ao Senhor para que enviasse libertação, para que os tirasse da escravidão. E agora aquele povo estava passando em meio ao deserto, havia passado por várias situações, e agora estava diante de um sol escaldante, diante de um deserto, e agora se deparava com um inimigo preparado para a guerra, um inimigo que sabia muito bem se posicionar em batalha, que tinha um arsenal poderoso e que sabia usá-lo muito bem, porque o inimigo é astuto, ele é perito em preparar armadilhas, ele é perito em destruir vidas. Assim eram os amalequitas. Israel cansado, diante do deserto, diante do sol escaldante, das dificuldades, estava de frente com os amalequitas. Um povo, como disse, era escravo no Egito. Nunca até este momento havia entrado em peleja nenhuma, porque pela misericórdia e a graça e o maravilhoso amor de Deus, fez com que Deus se manifestasse no Egito de uma maneira gloriosa e grandiosa, aonde eles não tiveram que fazer nada. Deus o tempo todo no Egito, por intermédio de Moisés, deu manifestações da sua grandeza, do seu amor por aquele povo, mesmo o povo sendo um povo ingrato, rixoso, um povo que viraria as costas para ele, mas Deus não permitiu aquele povo batalhar enquanto estava no Egito. Deus tomou a guerra em suas mãos, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Deus nos diz: essa peleja é minha, nesta guerra eu irei pelejar.
Então o povo viu a manifestação de Deus e o poder de Deus. E a guerra pertencia a Deus. Então Deus poupou o seu povo. Mas agora, diante dos amalequitas, este inimigo que surgia, eles teriam que pelejar. Deus estaria com eles, claro, mas agora eles teriam que pôr as mãos. Eles teriam que fazer a sua parte. Mas como disse, não era fácil. Eles estavam cansados. E principalmente Moisés, o seu líder, estava cansado. Mas a batalha estava proposta. Eles não podiam fugir da batalha. Eles não podiam se ausentar da batalha. Até não teria como fugir, pois o inimigo estava à sua frente. Como fugir da batalha? Há um sinal de medo, há um sinal de desistência. O inimigo os tragaria. Mas não é fácil pelejar e lutar quando se está cansado. Como disse, eles estavam num lugar chamado Refidim, que no hebraico significa descanso e sustento. Eles estavam no lugar de descanso e sustento. E o que se faz num lugar de descanso e sustento? Se descansa, se tranquiliza, se deixa ser sustentado, relaxa-se. Mas no lugar de descanso e de sustento, chamado Refidim, há um inimigo chamado Amaleque. Os amalequitas estavam à sua frente. No lugar que era para se descansar, eles tinham que batalhar. Eles tinham que lutar. Ao invés de descanso, como o nome sugere, Refidim, lugar de descanso, lugar de sustento, estavam de frente a mais um inimigo implacável, sanguinário, que não iria desistir enquanto não os destruísse. Mais uma batalha se iniciava para Moisés. No Egito, Deus operou em favor do povo, mas agora eles teriam que se levantar para a batalha. Havia uma batalha a ser travada. Então Moisés ordenou a Josué que escolhesse alguns homens dentre o povo e fossem para a batalha. E Moisés ficaria no alto de uma colina e intercederia pelo povo de Israel. E assim acontece. Josué reúne o povo e vai para a batalha. E no outro dia Moisés se posiciona em cima da colina. Só que note que Moisés não está sozinho. Ur e Arão estão com Moisés em cima da colina. Nos versos 11 e 12, a qual nós lemos, a palavra nos diz: enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam, mas quando as abaixava,
os amalequitas venciam. Mãos para o alto representavam total confiança de Deus, ou em Deus. Moisés sabia disso, que suas mãos deveriam ficar levantadas. Mas no verso 12 diz que suas mãos estavam cansadas. Já não tinha forças para invocar o nome do Senhor, já não tinha forças para buscar a Deus. Suas mãos estavam cansadas e ele e o povo de Israel estavam no meio da batalha. E Moisés era o intercessor do povo, mas suas mãos estavam cansadas. Ele queria descanso, mas ele estava diante de uma batalha, estava diante de um inimigo chamado Amaleque, os amalequitas. Queria descanso, o lugar era de descanso, era momento de descansar de tantas outras batalhas, mas surgia mais uma batalha. Será que você está se vendo nessa situação? Será que você está se identificando com esse cenário? Quando parecia que ia chegar o descanso para a sua vida, mais um inimigo apareceu. Um vírus apareceu. Já não bastasse as batalhas que você tem travado, mais um inimigo se levanta. Talvez você esteja assim como Moisés. Está cansado das lutas passadas. As lutas passadas deixaram marcas em você. Xaramando e decai, queremanto e decas, que ainda não fecharam. Ainda há feridas de batalhas travadas em tempos atrás. E essas feridas ainda não cicatrizaram. Mas há mais uma batalha em sua frente. Há mais um inimigo que se colocou no teu caminho. Xeremanto e decai, xerebaço, decananto e decas. E as batalhas passadas te causaram muito desgaste. E você quer descansar. E você tem falado com o Senhor: Senhor, eu quero descanso. Eu não quero mais batalhar. Eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado, Senhor. Eu não quero mais batalhar. Mas Amaleque está à sua frente. Eu não quero guerrear, Senhor, mas o inimigo está à tua frente. Qual é o seu Amaleque hoje? Ah, pastor, eu sei que nós estamos passando por uma dificuldade terrível com esse vírus, que muitas pessoas têm padecido por intermédio desse vírus. Tem causado muita dor. Mas, pastor, eu vou ser bem sincero para o Senhor. Você deve estar falando: eu vou abrir meu coração para o Senhor hoje. Esse vírus ainda não é o meu Amaleque. Esse vírus não é o meu problema. Não é o meu inimigo.
mortal. Não é esse vírus que está tirando a minha paz, pastor. Não é esse vírus que está me incomodando, pastor. Por mais que ele seja terrível, por mais que ele seja letal, também. Ah, mas se meu problema fosse só isso, pastor. Eu não estaria tão cansado como estou. E para alguém que está me ouvindo, esse vírus é o seu Amaleque? Esse vírus é a sua maior preocupação? O Covid é aquilo que não te deixa dormir? É aquilo que te traz pânico? Que te traz medo? Para muitos, esse vírus pode sim ser o seu Amaleque. Mas também estou falando com pessoas que estão com um filho no mundo das drogas. E essa batalha já se iniciou antes desse vírus chegar. E você até falou, esse vírus vai passar, tudo vai acabar. Mas o meu Amaleque vai prevalecer. E eu não sei o que fazer se o meu filho, a minha filha continuarem no mundo das drogas, no mundo dos vícios, da prostituição, da bebida. Talvez para muitos o Amaleque é um ente querido que está no manicômio. Para muitos o Amaleque é um filho, uma filha na prisão, encarcerado. Pastor, eu sei, eu creio que esse vírus vai passar, isso tudo vai acabar. Mas o meu filho, a minha filha ainda vai estar lá. Eu tenho lutado contra isso, mas a cena não sai da minha mente, essa situação não me deixa em paz. Eu estou comendo, Amaleque está ali. Eu estou tomando banho, Amaleque está ali. Eu tento dormir, Amaleque está ali. Eu tento me distrair, Amaleque está ali. Ah, pastor, o meu Amaleque é meu casamento. E eu tentei, pastor, de todas as maneiras, mas dessa vez eu acho que acabou. Eu acho que vai culminar num divórcio. O meu Amaleque são as brigas, as discussões. Pastor, o meu Amaleque são minhas condições financeiras. Eu tento, mas nunca saio do vermelho. As dívidas estão vindo. O meu comércio não vai para frente, não dá certo. O meu negócio não vai para frente. Pastor, o meu Amaleque é o meu emprego. Eu sonhava quando mais moço, quando mais moça, estar em outro emprego, ter uma outra formação, ter uma vida de qualidade. Mas onde eu estou não é onde eu queria estar. Ou você esteja nessa posição talvez, pastor, nessa situação eu estou desempregado. O meu Amaleque é o desemprego. E não é fácil, pastor, é vergonhoso. Eu estou sendo sustentado. Às vezes eu me sinto, parece que vivendo de favor.
dentro da minha própria casa, porque eu não consigo contribuir com nada. Deus sabe o quanto eu quero ofertar na casa do Senhor, dar o dízimo, mas eu não saio desse desemprego. O quanto eu quero ajudar, comprar alguma coisa, ajudar meu esposo, a minha esposa, mas eu não saio desse desemprego. Até arrumo um emprego provisório, mas esse Amaleque não me deixa. Qual é o seu Amaleque nesta noite? Pastor, meu Amaleque é meu esposo que não é convertido, que briga comigo e fala muitas coisas. E eu não vejo, desculpa pastor, mas eu não vejo ele servindo a Deus comigo, não consigo imaginar isso. Eu não consigo ver ela, pastor, servindo a Deus junto comigo. Ela não aceita, ela não quer servir o mesmo Deus que eu. Este é meu Amaleque. Eu não sei qual é o teu Amaleque, mas tem muitas outras situações aí desse lado da tela que te fazem parecer com Moisés nesta noite. Moisés e o povo de Israel estavam diante dos amalequitas. Depois de tantos problemas, tanta dificuldade, mais uma situação difícil se levantava. Na terra de Refidim, terra de descanso, terra do sossego, uma guerra estava travada, o inimigo havia se levantado. E você quer manter as mãos levantadas. Pastor, eu quero orar a Deus, eu quero buscar a Deus. O manter as mãos levantadas eu quero acreditar, Senhor, que tudo vai mudar, que num tempo oportuno, o mais breve possível, a vitória virá, o Senhor entrará com providência. Ou seja, as minhas mãos estão levantadas, eu quero manter elas levantadas, crendo na promessa. O levantar de mãos significa crer na promessa, estar lutando uma guerra espiritual, é acreditar no agir de Deus. Mas as circunstâncias tendem a colocar minha mão para baixo. Eu quero crer nas promessas, eu quero levantar as minhas mãos e esperar a provisão de Deus. Mas as minhas mãos estão cansadas. Eu estou cansado da batalha. Eu quero crer, eu quero levantar as minhas mãos e permanecer com elas levantadas. Porque o levantar de mãos, o vir à igreja, o ler a Bíblia, o orar, o jejuar, ouvir louvores, significa crer em Jesus, crer em Deus e na promessa que Ele nos fez. Mas eu já estou cansado, Deus. As minhas mãos não conseguem mais ficar levantadas. O meu louvor já não sai mais como antes. A minha oração já não é mais a mesma. A minha entrega à palavra já não é mais a mesma, porque Amaleque está na minha frente, porque Amaleque está me afrontando dia e noite. O meu problema está me afrontando dia e noite, pastor. Moisés queria permanecer com as mãos levantadas, mas suas mãos estavam cansadas. E quando isso acontece, nós começamos a ouvir uma voz. Em meio à batalha. Uma voz confortante, como uma brisa suave, nos dizendo: ei, guerreiro e guerreira cansados, pare de lutar.
Você já deu o seu melhor. Para que insistir? Você já foi longe demais. Não é vergonha parar agora, não. Ninguém vai te incriminar por você desistir, por você parar. Você já chegou em Refidim, lugar de descanso, de conforto. Não será vergonha parar, não. Todos irão entender. Ei, guerreiro cansado. Ei, guerreira cansada. Abaixe suas mãos. Você já deu o seu melhor. Você já deu o seu melhor. Você já fez tudo o que pôde. Enxugue as lágrimas, abaixe as mãos e pare de lutar. Essas palavras são confortantes quando se está cansado, não é mesmo? É tudo o que queremos ouvir. É tudo o que queremos ouvir. Mas a palavra nos diz: quando Moisés levantava a sua mão, Israel vencia. Quando abaixava, Israel perdia. Ei, guerreiro cansado, ei, guerreira cansada, sei que essa voz é muito confortante, que ela vem numa hora apropriada, porque ela te diz aquilo que você quer ouvir, aquilo que eu quero ouvir. Ei, descanse. Ei, guerreiro cansado, ei, guerreira cansada, descanse, você já deu o seu melhor, você já lutou com todas as forças, você já deu tudo o que tinha, descanse, descanse, descanse. E é tudo que o nosso corpo quer ouvir, e é tudo que a nossa alma quer ouvir, e vou mais além, é tudo que o nosso espírito quer ouvir. Descanso. Nossa mente pede isso, o nosso corpo pede isso, o nosso coração pede descanso. Mas há uma outra voz que vem lá do íntimo do seu interior. E essa voz se chama a voz do Espírito Santo de Deus. E ela te diz: guerreiro cansado, guerreira cansada, não ouça essa primeira voz, porque essa primeira voz é de Amaleque. Amaleque quer que você se entregue sem lutar. A primeira voz que te manda se entregar e descansar é a voz do inimigo. Porque ele quer que você se entregue em meio à batalha. Ele quer que você se entregue sem lutar. Porque para ele será mais fácil se você se entregar e não lutar. Mas ei, guerreiro cansado, guerreira cansada, não ouça essa voz. Ouça a voz do Espírito Santo que te diz:
levanta as suas mãos em meio à batalha, porque eu envio Ur e Arão para te ajudar. Se você não conseguir se sustentar, se você não conseguir levantar as suas mãos, Ur e Arão estarão contigo para sustentarem as tuas mãos em meio à batalha. Ur e Arão representam a provisão terrena. Em muitas dificuldades que nós passamos, Deus enviará a provisão terrena para as nossas dificuldades. Ur e Arão representam pessoas ou situações que Deus usará aqui na terra para não nos deixar perecer em meio à batalha. Ramanto e decai, xeremanto e decomanabia sou. Mas pastor, e se Ur e Arão não bastarem? E se a provisão que Deus tem enviado sobre a minha vida, o refrigério, a alegria, o sustento em meio à batalha, se eu disser para o Senhor que isso não tem adiantado ainda, as palavras que Deus tem enviado por intermédio de seus servos, suas servas, se eu disser que Ur e Arão ainda não tem adiantado, se eu disser, pastor, que esses recursos naturais a qual Deus tem enviado para a minha vida não tiverem adiantado, a dor continuar, o cansaço continuar, a vontade de parar ainda continua. O que é que vai acontecer, pastor? Qual é a solução para a minha vida? Se mesmo Ur e Arão não servirem para as minhas mãos continuarem levantadas, se mesmo Ur e Arão não servirem para eu continuar indo à igreja, para eu continuar ouvindo a palavra de Deus, para eu continuar orando sem pensar no meu problema, sem pensar que ele está lá, que é uma dificuldade, que é um inimigo feroz, e que está quase me vencendo, porque eu estou cansado, e se as provisões não estiverem dando resultado, pastor, o que é que eu vou fazer? Pois Amaleque ainda está lá, e Amaleque está com toda a força querendo me destruir, e eu estou quase me entregando, pastor, o que é que eu vou fazer? O vício está me corroendo, eu tento seguir a Deus, eu tento ser fiel, mas o vício é maior. Pastor, eu tento ser fiel, eu tento seguir a Deus, mas a lembrança do meu filho e da minha filha é maior. A lembrança do meu problema, da minha dificuldade é maior. E tendem a pesar as minhas mãos, a minha adoração e a minha confiança a Deus para baixo. Pastor, o que vai ser de mim agora? O que o Senhor tem para me dizer agora, pastor? Ramanto e decai, xeremanaço decomianá decai. O Senhor vai dizer como Amaleque para eu desistir também, que eu já fui longe demais, que eu já me esforcei demais. Não. Eu vou me unir ao Espírito Santo e te dizer: continue com as mãos levantadas. Mãos levantadas é acreditar de que Deus tem poder, de que Deus ainda tem vitória em meio às guerras. Ouça essa palavra. Isaías, capítulo 41, verso 10. Quando Ur e Arão, que representam os recursos dessa terra,
falharem para a sua vida, ouça isso. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, eu ainda não entendi. Ouça mais. Marcos capítulo 16, verso 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Como é que isso pode me ajudar? Quando tudo parecer difícil para nós, quando tudo parecer perdido para nós, quando Ur e Arão, que representam os recursos dessa terra, que representam muitas das vezes escapes que Deus envia para a nossa vida, quando isso não bastarem diante de Amaleque, diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, diante do nosso inimigo cruel, Deus enviará aquele que está à sua direita, aquele que é conhecido como a destra fiel do Pai. Jesus entrará na peleja, porque Jesus subiu e está à destra do Pai, mas ninguém pode impedir Jesus de nos ajudar em meio à dificuldade, em meio à batalha. Se Ur e Arão não bastarem, se o recurso que Deus enviou não bastar, Ele enviará o seu anjo, Jesus, para nos ajudar. E Jesus tomará essa batalha em suas mãos. Assim como Ele fez um dia por nós, naquela cruz, levando de nós todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades, Ele ainda está à destra do Pai, Ele ainda está olhando por nós, ainda não acabou, Amaleque ainda não venceu, Jesus sustentará as nossas mãos em meio à batalha, Ele é a destra da justiça de Deus, e a justiça de Deus não falha, Jesus não falha, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, e Ele se levantará em nosso favor, e nos sustentará em meio à guerra, diante de Amaleque. Charamanto e decai, remalassu de comanabia sodecai. Jesus é a destra fiel. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, nós temos um ajudador diante de Deus Pai. Jesus é o nosso advogado perante os nossos inimigos. Nós não pereceremos em meio à guerra contra Amaleque. Não importa qual seja o teu Amaleque, qual seja a tua dificuldade nesta noite, Jesus, a destra fiel, está conosco. Verso 13. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. A destra fiel prevalecerá em nosso favor. E os inimigos que estão vendo agora jamais verão novamente. Não abaixe as suas mãos, guerreiro cansado, guerreira cansada.
Jesus, a destra fiel, é contigo. Amém. Fique com essa palavra no teu coração. Não desanime. Não entregue os pontos ainda, porque Jesus pelejará por nós. Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graça por esta palavra. Nós te damos graça pela manifestação do teu poder ao nosso favor. Nós te damos graça pela manifestação do teu cuidado, do teu amor, do teu zelo para com o teu povo. Ainda que muitas das vezes somos falhos para contigo, tu és a destra fiel, tu és o nosso advogado, tu és o nosso ajudador. Tu virá ao nosso encontro e nos ajudará em meio às batalhas. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado por esta palavra que vem para edificar as nossas vidas e nos fortalecer em meio às batalhas. Muito obrigado, Senhor. E te peço mais uma vez, fica conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Com a permissão do nosso pastor Orivaldo, quero ministrar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as infindáveis consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, não somente agora, mas para todo sempre. Só você que crê, diga amém, graças a Deus. Tenha um ótimo final de semana. Deus é contigo. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra descansar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha paixão E o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
águas.